Olá pessoal, bem, então nós dando continuidade ao nosso assunto JavaScript, a gente começou a ver nessa aula, nessa nossa quinta aula, como facilitar um pouco as coisas com JavaScript usando o nosso amigo o AngularJS, tá? Então o que a gente viu lá com o AngularJS? Primeiro entender os conceitos básicos, de como você cria uma aplicação AngularJS. Nós vimos também como funciona o data binding, o bidirecional que o AngularJS oferece para a gente. Então nós vimos como criar variáveis lá no nosso model, pegar esses valores, trabalhar, passar falando do data binding, você passar um valor da tela para um controlador e do controlador para a tela e vice-versa. Nós vimos como criar esses controladores. No final a gente fez um exemplo um pouquinho maior, simples, mas um pouco maior, onde a gente fazia o data binding de uma forma um pouco mais aprimorada. Então nessa primeira aula, eu dividi o AngularJS em duas partes. Nessa primeira parte o propósito era entender como o AngularJS funciona, tá? Então essa primeira aula é crucial para você entender o processo, que é muito simples. O AngularJS é uma ferramenta muito massa, muito facinho de utilizar, tá? Então presta bastante atenção nessa aula e aí depois na aula 2 a gente deu uma aprofundada, vai dar uma aprofundada com um exemplo um pouco mais complexo, beleza? Então, não se esqueçam de olhar os códigos lá do repositório, não se esqueçam, obviamente, de assistir esses vídeos e bons códigos para vocês. Bem, então estamos aqui nessa nossa quinta aula, onde nós começamos a trabalhar com o AngularJS, tá? Qual que é o propósito dessa aula, Qual foi o propósito dessa aula? Que você entendesse o funcionamento do AngularJS. Então eu não foquei muito em CSS nessa aula, pode ver que todos os exemplos a gente usou basicamente o Bootstrap, não teve nenhuma folha de estilo, porque eu queria focar aqui no AngularJS, dando continuidade à aula de JavaScript que nós tínhamos visto lá na aula 4, Bem, então nesse primeiro exemplo, a ideia é que vocês entendessem o funcionamento do AngularJS. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: você tem que importar o AngularJS, tá? Como eu falei, o AngularJS é um framework desenvolvido pelo Google, tá? Hoje em dia, nós já estamos no Angular 6, se eu não me engano, Angular 5 ou 6, e é totalmente diferente do AngularJS, tá? O Angular 2 para frente é uma outra ferramenta, tá? É um outro framework que ele é baseado em ES6, em classes e objetos, e ele é totalmente diferente. Porém, o AngularJS, que por muitos dizem Angular 1, ele ainda é muito popular, ainda tem muita vaga de emprego para ele, e é um dos meus camaradas favoritos, porque ele é muito facinho de trabalhar, tá? Ele ajuda pra caramba no desenvolvimento web, ok? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é importar o script, tá, do AngularJS de alguma forma. Existem pelo menos 3 formas de você fazer isso. A primeira forma é você importar o CDN do AngularJS, como eu fiz aqui nesse exemplo. A segunda forma seria você baixar o AngularJS e colocar ele numa pasta no seu projeto. E a outra forma que nós veremos na aula 6 é você usar o Bower para isso, tá? Então aqui eu fiz da forma mais simples, que meu propósito era usar logo o AngularJS rapidinho para a gente poder ver, tá? Então você vai lá no site do AngularJS, copia lá o CDN dele e coloca aqui, beleza? É uma boa prática você incluir o script dele ao final lá, dentro do body, ao final lá do body, tá? Bem, primeira coisa que a gente precisa fazer é informar que essa nossa página é uma aplicação AngularJS. Como é que a gente faz isso? Por meio dessa diretiva ng-app ou eng-app. Como eu falei lá na aula, toda a diretiva, tá? Toda a propriedade, que começar com esse ng vem de eng, de Angular, tá? Como se fosse um apelido aí. Então aqui o ng-app, o eng-app, ele informa que aqui a gente tem uma aplicação Angular e essa aplicação não foi batizada, tá? Não tem um nome, eu coloquei só o vazio, só estou sinalizando que é uma aplicação Angular. Bem, o que eu estou fazendo aqui nesse exemplo, tá? Esse exemplo eu quis mostrar para vocês como é que funciona o data binding do AngularJS e como ele é muito simples e fácil de utilizar. Primeira coisa, o que é data binding, tá? Data binding, basicamente, é você conseguir passar dados da tela para um controlador, tá? O que vem a ser um controlador,
Pense que é um código de programação, no nosso caso JavaScript, que vai fazer alguma coisa com o dado que está sendo informado na tela, tá? E eu mostrei para vocês que o data binding do AngularJS ele é bidirecional, ou seja, você consegue passar um dado da tela para o controlador, né, para o seu código JavaScript, e do código para a tela, tá? Nesse exemplo, o que vai acontecer? Eu vou rodar ali já e vocês vão ver que conforme eu digito alguma coisa no campo de texto, uma frase lá embaixo aparece. A gente fez esse exemplo na aula 4 usando o JavaScript puro, né? Ou como os desenvolvedores falam, né? Vanilla JavaScript, ou seja, aquele JavaScript purão. E eu quero que vocês comparem como foi o trabalho que foi fazer lá com o JavaScript puro e o trabalho que está sendo aqui fazer com o AngularJS, como é mais fácil, tá? Bem, eu vou abrir aqui o meu terminal, tá? E aí, novamente, né, vou rodar aqui o HTTP Server. Vou dar um Enter. Beleza? Tá rodando. Exemplo 01 HTML tá aqui. Bem, aqui eu não me preocupei muito com a parte estética, tá vendo? O campo de texto tá ocupando tudo, porque, enfim, vamos relaxar. E aqui eu vou digitar alguma coisa. Vou digitar aqui Diego. Aparece já lá a mensagem: Olá, Diego. Vou apagar e beleza. Olha só, vamos dar uma olhada. Aqui é o seguinte. Primeira coisa, né? Aqui eu tenho o meu input type text e eu usei uma diretiva, uma propriedade do Angular chamada ngModel, né? ngModel. Para que serve essa propriedade ngModel? Para você basicamente criar uma variável. No desenvolvimento de software, a gente chama de model ou modelo o modelo de dados da aplicação, tá? Então, o modelo de dados da aplicação é uma parte extremamente importante da aplicação, que é onde você vai definir qual é o domínio, né, de dados da sua aplicação. No nosso caso, é uma página muito simples, onde o usuário digita o nome dele e aparece uma mensagem de congratulação para ele. Então aqui eu criei um modelo, né, uma variável chamada nome. Então aqui como basicamente eu declarei uma variável aqui, tá? E aqui embaixo, olha só, eu vou mostrar uma frase, olá, e o nome do usuário. E aqui é o seguinte, ó, vamos entender o data binding do AngularJS. Então, primeira parte do data binding eu criei um model, eu criei uma variável aqui no AngularJS, tá? Então, vamos pensar que isso aqui é uma ponta do data binding. E aí, eu estou recuperando o valor dessa variável por meio dessa diretiva aqui, ó, duas chaves, abre duas chaves, coloco o nome da variável, fecho duas chaves. Isso aqui é a outra ponta do data binding. Eu estou recuperando o valor de um modelo para página, né? Então, num exemplo extremamente simples, ó, a gente tem um data binding aí completo, tá? E é o seguinte, então conforme eu digito aqui, né, você vai vendo que vai aparecendo. E percebam o seguinte, ó, quando eu apagar tudo, a frase vai sumir, inclusive aquele olá. Nós fizemos isso na aula 4 com um tanto de programação, então com umas condições lógicas lá e tudo mais. E como vocês podem ver aqui, eu não abri nenhum script aqui para fazer aquela programação toda que a gente fez, né, lá na aula 4. Por quê? Olha como é simples no AngularJS. Eu tenho uma propriedade aqui no meu span, onde é exibida a frase, chamada ngShow. Esse ngShow, o que ele faz? Ele testa ou uma variável ou uma condição lógica para decidir se ele deve exibir, né, dar um show nesse conteúdo que está nessa tag, span. Então, qual que é a ideia aqui? Ele testa o valor da variável nome. Se o valor da variável nome não for nulo, não for undefined, não for null, ele exibe, né? Se não tiver vazio também, né? Ele vai exibir essa frase. Caso contrário, se não tiver nenhum valor, ele não vai exibir. Olha só, eu quero que vocês entendam a dimensão disso. Então aqui, ó, no campo de texto, eu falei, ó, você está atrelado a uma variável chamada nome, beleza? Automaticamente ele vai passar o valor do campo para essa variável, sem eu fazer nada. E aqui ele já vai testar o valor. Gente, isso aqui é demais, tá? Então a gente viu como fazer isso com JavaScript puro, usando lá o document, né, da página, pegando o valor pelo ID e tudo mais. E aqui a gente não precisa fazer nada disso, ok? Muito bacana, tá? É muito simples de utilizar. Vamos para o segundo exemplo. Vou abrir aqui já, até para ficar mais legal. Olha só. A gente fez lá na aula 4 um exemplo, né, onde nós implementamos uma calculadora e a gente digitava lá um primeiro número, um segundo número e tinha uma série de operações. Aqui eu fiz um exemplo um pouco mais simples. Eu vou digitar um número aqui
Eu vou digitar um outro número aqui e ele já vai me exibir o resultado da soma. Se eu apagar um número, ele não mostra mais, devolvi o número, mostrou o resultado. Se eu apagar esse número aqui, colocar um outro número, ele aparece o resultado, tá? Olha que bacana. E olha o código, vamos lá. Então aqui, primeiramente, fiz um formulário, a gente já viu como fazer isso, né? E nesse formulário eu tenho dois campos numéricos, né? Dois campos de número, input type number. E aqui eu atrelei a esse primeiro campo uma variável chamada número 1 e ao segundo campo uma variável chamada número 2, tá? Beleza, então a gente já viu aí como o NG Model trabalha no exemplo anterior. E aqui, basicamente, eu fiz a mesma coisa, né? A mesma ideia que eu utilizei no exemplo anterior. E a ideia é, se eu só posso exibir o valor da soma, né? Se pelo menos se os dois números forem informados. Se algum número não for informado, eu não exibo. Então aqui, olha só, eu usei novamente o NGShow, só que eu tenho um teste aqui lógico, de uma condição lógica. Qual que é o teste aqui? Tá assim, né? Se número 1 e número 2. O que significa isso no JavaScript, né? Se o valor de número 1 não tiver algum valor, né, em número 1, não for nulo, não for undefined, não for vazio, e se eu tiver algum valor na variável número 2. Então é isso que ele está testando. Ele está testando se tem valor em número 1 e se tem valor em número 2. Perfeito? Então, se tiver, ele vai exibir isso aqui. O que a gente está fazendo? Ó? Tem uma frase, resultado da soma. Olha o data binding aqui, né, com a abertura de duas chaves, encerramento de duas chaves, e dentro eu estou fazendo uma soma das duas variáveis. Então, ó, aqui dentro dessas chaves, eu posso colocar algum código JavaScript que faz alguma coisa. Então, aqui eu estou fazendo a soma das duas variáveis. Gente, novamente, olha que simples. Eu quero que vocês parem aí no computador de vocês e peguem esse exemplo e pega aquele outro exemplo da aula 4 e compara a programação que a gente teve. Como é mais simples trabalhar com AngularJS, beleza? Então a produtividade aqui ela aumenta bastante, tá? Vamos ao terceiro exemplo. Vou abrir também, primeiramente. Esse exemplo aqui é o seguinte, nós aqui implementamos uma calculadora de IMC, né, o índice de massa corporal. Então, nós vimos na aula que quando a gente faz o cálculo do IMC, nós temos algumas faixas de valores, né, alguns de graus de obesidade, tá? Então, como é que funciona o IMC? Você informa o peso e a altura do indivíduo, e aí ele vai calcular o IMC e de acordo com o valor de IMC, ele vai encontrar a faixa de obesidade do fulano. Então, por exemplo, vamos falar aqui que o cara tem 1,75 e ele tem 93 quilos e vou clicar em calcular. Ele está mostrando aqui o IMC, né? O valor que foi calculado no IMC, então dá esse valor aqui enorme. E aí ele vai dar isso aqui, tá? Deixa eu só pegar aqui um negócio. Opa, eu inverti os valores, né? Peso, eu tô vendo que tá estranho. Peso 93, altura 1,75. Desculpa. Calcular. Aí, agora sim. Então deu o valor de IMC e aqui no caso esse indivíduo está com obesidade grau 1, tá? Então de acordo com a tabela lá do IMC. Bem, vamos dar uma olhada no código? Então aqui, ó, primeiramente percebam que a gente tem um formulário com dois campos numéricos, tá? Vale a pena uma observação aqui, fugindo um pouco do Angular, falando de HTML. Quando nós estamos trabalhando com input type number, com campo numérico, só que quando eu trabalho com peso e altura, eu queria trabalhar com duas casas decimais, tá? Então, como é que eu faço aqui no HTML? Eu uso essa propriedade step e aqui eu coloquei 0.01. Então, eu passo 0.01. O que isso significa? Aqui eu vou controlar duas coisas. Vou controlar que eu vou trabalhar com duas casas decimais e o incremento e decremento vai ser de exatamente 0.01. Perceba aqui, ó. Eu vou clicar aqui no incremento, ó. Ele está incrementando 0.01, decrementando 0.01, tá? Então, a gente consegue controlar isso no HTML. Voltando para o Angular, aqui a gente criou uma variável chamada peso, uma variável chamada altura, tá? E é o seguinte, nesse exemplo, nós organizamos um pouco mais as coisas, tá? Por quê? Porque nos exemplos anteriores, basicamente eu tinha que somar tinha que ou mostrar um valor ou somar dois valores e já exibir. Aqui não, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular o IMC, né? Que é peso dividido pela altura ao quadrado, e depois encontrar o valor de IMC e aí encontrar o grau de obesidade do indivíduo, tá? Então o que eu fiz aqui?
Bem, aqui vocês vão perceber que eu abri uma tag script e aí tem um código aqui, tá? O que eu fiz aqui? Aqui eu criei um controlador Angular, tá? Um controlador do Angular JS. Como que eu faço isso? Primeiro é o seguinte, primeira coisa, ó, essa minha aplicação eu vou batizar ela, então eu vou dar um nome para ela. Então aqui meu App, minha aplicação se chama IMC, né? Tudo minúsculo, tá? Além disso, aqui dentro da minha página eu falei que ela é controlada por um cara chamado IMC Controller. Como que eu fiz isso? Logo aqui na primeira div, né, na div mais externa, a div quase a raiz aqui dentro, eu usei uma propriedade chamada AngController, né, que é usada para você definir um controlador. O que é o controlador? Como o próprio nome diz, ele controla alguma coisa. Então o meu controlador está controlando esse conteúdo que está dentro dessa div, tá? Bem, dado que eu criei variáveis aqui dentro, eu vou conseguir controlar essas variáveis e vou conseguir criar outras variáveis para poder jogar aqui de volta, né? Lembra do data binding, né? Então, meu controlador se chama IMC Controller e vamos lá para o código. Então, para criar o controlador, né, o que eu faço? Primeiro, eu preciso recuperar a minha aplicação. Então, criei uma aplicação chamada IMC. Aqui eu estou carregando, né, a minha aplicação. Então, como que eu faço isso? Quando a gente trabalha com Angular JS, nós temos uma variável global chamada Angular, tá? E dentro dessa variável Angular tem uma função chamada module. Com essa função module, a gente consegue carregar uma aplicação Angular. Então aqui eu estou carregando uma aplicação chamada IMC, importante, esse nome tem que bater com esse aqui, tá? E esse outro parâmetro aqui significa que eu não estou utilizando nenhum plugin do Angular. Então aqui é onde eu coloco os plugins que eu quero utilizar do Angular JS. No caso, eu não estou usando nenhum, tá? Na aula que vem a gente vai utilizar aí um plugin para fazer o roteamento, né, do nosso site. Bem, carreguei a minha aplicação, joguei nessa variável app e aqui na variável app eu estou cadastrar um controlador utilizando a função controller. Como que funciona aqui a criação, né, cadastro de um controlador? Eu primeiro batizo aqui o camarada, então eu chamei de IMC Controller. Esse nome aqui tem que bater com esse, tá? Então aqui eu estou criando um controlador chamado IMC Controller. Lá na página eu tenho que colocar exatamente o nome que eu criei lá no código, tá? E aqui ele recebe também uma função JavaScript onde eu vou programar o controlador, tá? Como eu quero trabalhar com data binding desse controlador, ou seja, eu quero recuperar o valor dessas duas variáveis, fazer um processamento e devolver outros valores em variáveis que eu quero criar aqui, poder jogar elas lá para a página, recuperá-las na página, eu preciso trabalhar com essa variável global chamada scope. O que essa variável global scope faz? Ela gerencia o data binding bidirecional, ou seja, por meio desse scope eu vou conseguir puxar variáveis que eu criei aqui na página e vou poder criar variáveis aqui dentro para devolver lá para a página, tá? Desde que eu coloque essas variáveis dentro do scope. Então vamos lá. Aqui, ó, primeira coisa que eu fiz é criar uma função dentro do meu scope. Então o data binding não é só para variáveis, eu também consigo criar funções para levar lá para a página. Então lá na página o que acontece? Quando eu clico aqui no botão, né, do submit aqui, a ação do submit vai ser invocar a função calcular. Como que eu faço isso? Eu estou utilizando aqui no meu formulário a propriedade AngSubmit, tá? O que a propriedade AngSubmit faz? Primeiro ela retém, né, a ação do formulário para o Angular. Então ela fala, ó, o Angular JS vai controlar a ação desse formulário. E aí o submit, quando ele clicar no botão submit, ele vai invocar a função calcular. Para que isso funcione, a função calcular tem que estar dentro do scope, né? E ela aqui está. Então, scope.calcular recebe uma função, aqui eu vou implementar a função. Estou criando dentro do meu scope uma variável chamada IMC. Então, essa variável eu vou conseguir recuperar lá na página. E IMC está recebendo o cálculo de IMC. Então, olha só, ali eu criei peso e altura. Para conseguir pegar esse peso e altura, eu trabalho com eles dentro do scope, né? Vai estar dentro do meu scope. Lembra que o scope controla o data binding. Então, peso dividido por altura vezes altura, né? Ou altura ao quadrado. Aqui eu criei uma variável chamada grau de obesidade, que vai receber o texto, né? Qual é o grau de obesidade. Inicialmente eu inicializei ela com uma string vazia.
E aqui eu tenho uma série de condições lógicas, né, mutuamente exclusivas, né, ou seja, condições que são exclusivas, não tem como cair aqui, esse MC cair em 2 graus de obesidade diferentes, tá? Então elas são mutuamente exclusivas. Então aqui tem, eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas eu tenho aqui exatamente os valores das faixas do IMC, sendo que eu tenho 6 faixas, né? Abaixo do peso, peso normal, sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 e a última faixa que é obesidade grau 3, tá? E aí, qual que é a ideia? Dessa função calcular eu vou produzir 2 coisas. Primeiro, o valor de IMC que vai estar na variável IMC e a faixa de obesidade que vai estar, o grau de obesidade que vai estar na variável grau obesidade. E aí lá na tela, conforme quando eu clicar lá no botão calcular, ele vai executar a função calcular e vai aparecer os 2 valores aqui, né, do IMC e do grau de obesidade. Ok? Eu poderia, por exemplo, ter feito aqui, eu vou apagar aqui os 2 valores, recarregar a página melhor. Eu poderia até ter colocado aqui, né, no meu spam, ou nessas views aqui, aquela propriedade NGShow para só exibir o resultado se eu tiver os valores do IMC e grau obesidade, tá? Então vocês viram que é muito simples. Eu acabei não fazendo aqui pelo nosso tempo, que é curto, né? Mas eu poderia ter naturalmente feito, ok? Bem, então aqui a gente viu como criar um controlador, né? E no último exemplo, que foi o nosso exemplo mais complexo, a gente viu como trabalhar com esse controlador de uma forma um pouco mais profissional, né? Então vou abrir aqui, sempre a gente cria no final, né, nossa index, nosso exemplo mais complexo. Eu vou carregar ele aqui. Então está na index, está na raiz aqui, né? Bem, o que a gente fez aqui? Nesse exemplo, qual que é a ideia? Eu venho aqui, eu posso cadastrar contatos e eles vão aparecer nessa tabela. Então vou criar aqui o Sidney. Vou colocar aqui um telefone fictício. Vou clicar em salvar e ele vai aparecer aqui. Olha, veja que ele limpou o formulário, ele adicionou o Sidney aqui. Vou cadastrar mais um. Fictício também. Vou clicar em salvar e ele colocou aqui. Então, conforme eu vou cadastrando aqui, ele vai incluindo na minha tabela aqui. Quem está fazendo esse processo todo é um controlador que nós implementamos lá. Então, olhando aqui a nossa página, primeiro o seguinte, né? Eu tenho aqui a minha página index, né? Que é onde eu implementei esse exemplo. E, basicamente, eu tenho aqui um formulário e uma tabela onde eu vou mostrar os dados, tá? Mas como vocês já podem ver, ó, eu não tenho nenhum código JavaScript aqui dentro. Só que vocês vão perceber que lá no final, após eu importar o Angular, eu estou importando um tal de agenda controller que está dentro da pasta JS. Olha a pasta JS aqui, né? Que é isso? Esse foi o controlador que eu criei, só que eu separei ele. Eu coloquei ele em outro script, em outro arquivo. Então, olha só, ele está aqui, ó. Mesma ideia, criamos lá a nossa variável app. Aqui eu estou criando um controlador chamado agenda controller e beleza, né? É a mesma coisa do outro exemplo, só que eu separei as coisas. Isso aqui é muito bom, tá? É interessante você organizar seus códigos. Por quê? Porque aqui eu fiquei basicamente só com HTML. Estou usando as propriedades, obviamente, do Angular, mas é HTML isso aqui, não tem nada além de HTML. E o JavaScript ficou separado lá no arquivo JS. Então tenham essa prática, tá? Fujam dessa macarronada, né, que a gente fala de você ter código misturado e tal. É interessante você deixar tudo organizadinho, porque se tem um problema no JavaScript, você já vai lá no arquivo do JavaScript. Se tem um problema na apresentação da sua página, você sabe que é lá no HTML e tudo se resolve, tá? Bem, voltando lá na index, é o seguinte. Então, como eu falei para vocês, nós temos aqui um formulário, uma tabela. Aqui, eu chamei minha aplicação de agenda. E logo aqui na primeira div, a div do container, eu falei que ele é controlado por um controller chamado agenda controller, que está aqui, né? Olha ele aqui. Bem, e aí qual que é a ideia? Quando eu clicar no botão salvar, a ação do submit, ó, o end submit, está pegando a ação para o Angular, é invocar uma função chamada salvar, tá? Então lá no controlador eu tenho essa função chamada salvar. Perceba que antes eu criei um array, né? Um vetor de dados, uma lista, chama como você bem entender, mas eu tenho aqui uma listinha de contatos. Eu inicializei ela com esse abre e fecha colchete. O que é isso? Inicializei ele com basicamente um array vazio, um conjunto vazio, né? Eu só inicializei ele ali sem nada mesmo. E aqui qual que é a ideia da função salvar?
Bem, lá na index, no meu formulário, eu criei duas variáveis, né? Nome e telefone, tá? E lá no controlador, eu vou recuperar. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada contato e dentro dessa variável contato, eu vou ter duas propriedades, nome e telefone, tá? Sendo que nome eu vou jogar lá o valor da variável nome, que está no meu scope, e em telefone o valor da variável telefone, que está no meu scope também. E o que eu faço? Eu criei esses contatos no scope também, e toda vez que eu clicar lá em salvar, ele vai criar essa variável contato e vai dar um push aqui na minha lista de contatos. O que isso significa? Ele vai adicionar esse novo contato na minha lista de contatos, lá no final da lista, tá? E aí, beleza. E aí é o seguinte, eu queria que quando ele salvasse aqui, ó, após ele salvar, ele limpasse o formulário, ele adicionasse na tabela e limpasse o formulário. Então, ó, cliquei, ele adicionou e limpou o formulário. Como eu faço isso? É muito simples, é só eu inicializar as variáveis nome e telefone com strings vazias, automaticamente o efeito, né, estético são os campos ficarem limpos. Por quê? Porque como eu atribuí a string vazia, eles ficaram com nada aqui dentro, né? Ótimo. Bem, a questão de salvar e adicionar na lista está claro aí para vocês. A questão agora é como é que eu faço com que os valores que estão nessa lista de contatos apareçam nessa tabela. Bem, vamos lá na página. Aqui é o seguinte, ó. Primeira coisa, eu criei uma tabelinha, né? Eu usei umas classes do Bootstrap para dar uma estilizadinha. Aqui estão as colunas, nome e telefone. E a mágica, ela acontece aqui no body, tá? Então, no body, o que eu fiz, ó? Eu tenho um laço de repetição, tá? Olha só. Aqui na TR, né? Lembra que a tag TR serve para criar linhas dentro da tabela. Eu tenho um laço de repetição que vai criar várias linhas dependendo da quantidade de contatos que eu tiver lá na minha lista de contatos. Então, como que eu faço esse laço de repetição? Eu tenho aqui a propriedade ngRepeat, tá? ngRepeat. Essa propriedade, ela cria um laço de repetição e aqui está o código que controla o laço de repetição. Então, o que ele está falando? Para cada C dentro da lista de contatos, né? Cada C em contatos, o que isso significa? Ele vai pegar cada contato em ordem que está na lista de contatos e vai pegar um por vez e jogar nessa variável C, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho Sidney, Suelen e Diego, né? Os dados desses três contatos. Na primeira iteração desse laço de repetição, na primeira repetição, ele vai pegar os dados dessa linha, né, do Sidney, e vai jogar dentro dessa variável C, ok? E vai criar um TR, e dentro desse TR ele vai criar dois TDs, duas células. E aí ele vai exibir a propriedade nome, que está dentro dessa variável C, e na outra célula a propriedade telefone, que está dentro dessa variável C, ou seja, o nome e o telefone do contato. Depois, na segunda repetição, vai pegar lá a Sueli, vai criar um novo TR, jogar o nome e o telefone. Por fim, vai pegar lá o Diego, criar um outro TR e jogar o nome e o telefone, tá? Então ele vai criar tantos TRs de acordo com a quantidade de contatos que eu tenho na minha lista de contatos. Então, com o ngRepeat a gente cria um laço de repetição e o efeito é esse aqui, tá? Olha que maravilha, ok? Bem, então foi basicamente isso que a gente viu nessa aula 5 e, como eu disse, a ideia aqui foi que vocês entendessem como funcionam, né, o funcionamento básico do AngularJS quanto ao data binding e controladores, tá? Na próxima aula a gente vai se aprofundar um pouco mais com o AngularJS para entender o que é uma Single Page Application, que é a grande proposta que o Angular traz, né? É uma das frameworks para a gente implementar esses SPAs, né? Single Page Applications, e como que a gente implementa esse SPA e como a gente faz uma navegação, né? Um roteamento de um site que é implementado como SPA, beleza? Bem, gente, então eu espero que vocês tenham aproveitado esse resumo, eu espero que vocês tenham pegado o código lá do repositório, executado em casa e brinquem com o projeto, implementem mais coisas, tá? Quanto mais vocês fuçarem, melhor para vocês. Gente, um abraço e bons códigos para vocês.